acho que hoje é nós e nós mesmos. Bem, meu boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Boa noite também aos internautas da Aurélio Robles, do Face Aurélio Robles e da comunitária Vida Nova. Antes de iniciarmos a nossa exposição de hoje, eu convido a todos, né, para nós elevarmos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a direção espiritual aqui do Centro Espírita Pátria do Evangelho, que sempre nos envolve para que possamos transmitir aquilo que nos propusemos para a noite de hoje e que também aqueles que estiverem ouvindo, assistindo pela internet, possam entender a mensagem. Divino Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade, obrigado por mais esta semana, aliás, semana que encerra o mês de abril, né? E que todos possam receber essa mesma paz, essa mesma bênção, e se sentir bem e entender a mensagem da noite. Prezados companheiros, Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, espiritualidade amiga, sede conosco, abençoai os nossos propósitos, que assim seja. Bom, antes de iniciar, eu quero pedir desculpa se houver uma falha, estou bastante gripado, viu, gente? Estou fazendo um esforço hercúleo, como dizem aí no popular, né? Para a gente fazer. A nossa mensagem de hoje é o capítulo 14, né, do livro Pão Nosso. O título do capítulo é Páginas, mas em respeito ao conteúdo, principalmente aquilo que o Emmanuel coloca, né? Eu coloquei um complemento, a sabedoria vinda de Deus. Então vamos lá. Mas a sabedoria que vem de Deus, essa é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Tiago 3,17. Esse Tiago é uma epístola, né? Então, de Tiago. Então, vamos ver o que significa isso, né? Aqui repete, mas quando diz ela é pura, se é pura, ela não pode ter alegorias nem duas verdades, embora as parábolas que enriquecem o Evangelho, que enriquece o Novo Testamento. O Novo Testamento, mas ela não pode, ela tem que ter uma interpretação. É lógico que as interpretações, elas variam de tempo em tempo, e varia de criatura para criatura, de intérprete para intérprete, diríamos assim, crente para crente. Crente são aquelas pessoas que creem, não confundir com uma doutrina que erradamente nós chamamos crente, né? Mas são evangélicos, né? Não confundir com mensagem evangélica. O Emmanuel usa muito o termo crente, porque crente ele acredita que todo aquele que crê. É pacífica. Se é pacífica, não comporta contenda nem imposição.
nós, egoística, orgulhosa e vaidosamente, às vezes queremos, não, é assim, é assim. Se já falei que ela está propícia para as interpretações de todos os tempos e conforme a pessoa que lê, conforme a capacidade intelectual de cada um, ou conforme as necessidades, porque às vezes nós não podemos pensar só na capacidade intelectual, mas a necessidade de cada um, ele vai interpretar conforme a necessidade. Infelizmente, às vezes, nesse interpretar conforme a necessidade, muitos interpretam como se fosse o dono da verdade. E eu preciso pensar, quando eu leio um texto evangélico, eu pensar o seguinte, eu vou interpretar conforme a minha necessidade. O Noel vai interpretar de uma maneira, o Valdir de outro, os outros demais, cada um conforme a sua necessidade. Porque as mensagens evangélicas é de uma sabedoria universal e elas foram montadas, foram ditas de uma certa maneira para que cada um retire o que lhe for interessante, né? O que não se pode fazer é eu retirar o que me é interessante e querer que vocês pensem igual a mim. Não, vocês me ouvem e vão passar pelo crivo da vossa razão, pela vossa consciência e ver se concorda comigo ou tem uma interpretação própria. Isso é importante. É moderada. Se é moderada, não pode ser precipitada nem imatura. Porque ela é moderada, então, para que não choque opinião, para que não choque pensamentos, para que não tenha, assim, necessidade de uma mudança brusca. Porque nada na natureza muda bruscamente, nem a nossa capacidade de interpretação, de compreensão. E por isso as mensagens são moderadas. Então, eu não posso impor de jeito nenhum, de uma maneira precipitada. Não vou querer que uma pessoa que chega aqui pela primeira vez, vamos levar para o lado da doutrina espírita, ele já entenda a doutrina espírita. Não, é moderada, então ele vai amadurecer o seu pensamento, o seu sentimento. O grande erro de todos os tempos, nas religiões de todos os tempos, inclusive dentro do Espiritismo, é a precipitação, é querer fazer com que a pessoa já assimile aquilo que a gente está falando. Não. A pessoa tem que compreender, tem um tempo, e tem aquelas pessoas que nem vão compreender na presente jornada evolutiva ou na presente encarnação. É cheia de misericórdia. Se é cheia de misericórdia, não pode ser descaridosa nem cruel. Aquilo que nós acabamos de dizer, né? Ela não pode. Se você, infelizmente, ocorreu isso nos nossos meios, nos nossos passados, em outras encarnações, a verdade era imposta rudemente, né? Com crueldade. Ou você aceita ou você vai para o cadafalso, você vai para o pilourinho, você vai para a fogueira, você vai para a prisão perpétua, para as masmorras. Isso, infelizmente, aconteceu em nome da religião. Mesmo aqui no nosso Brasil, quando foi descoberta, nós, né, vamos dizer nós, porque nós fazemos parte do contexto, nós quisemos impor a catequese aos índios, fazendo com que eles abdicassem da doutrina bonita que eles tinham. Embora não fosse
não fosse condizente com o cristianismo, mas a maior crueldade que se fez foi tirar o índio do seu conhecimento. Haveria necessidade de uma evangelização mais dócil, de uma conversação, de se tomar o conhecimento dele e fazer uma comparação para o cristianismo. Mas, infelizmente, impusemos, não evangelizamos. Nós penitenciamos, às vezes a gente tropeça numa palavrinha, nós penitenciamos os nossos irmãos indígenas, que tinham umas crenças bonitas e muita sabedoria. Nós desprezamos a sabedoria e colocamos em penitência as nossas ideais, porque achávamos que nós éramos donos da verdade. Eu falo isso porque somos reencarnacionistas. Possivelmente, nós estávamos fazendo coro ao que os jesuítas faziam, né? Então, não estamos criticando religião nenhuma. O que nós queremos dizer que foi o que se entendia naquela época, né? Então, se fez. E se Deus permitiu, porque teria alguma necessidade, mesmo a necessidade de ver hoje o que fizemos de desumano com os nossos irmãos silvícolas. Colocações do Emmanuel, né? Então aqui vai entrar nos comentários do Emmanuel. Nesses comentários do Emmanuel, ele vai levar mais para o lado da falsificação, dos falsos profetas, daqueles que, infelizmente, interpretaram a doutrina da sua maneira. Ele diz: toda página escrita tem a alma, e o crente necessita, aí já aparece a palavra crente, né? Suscitar-lhes a natureza, o exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence no círculo de atividade destruidora no mundo ou no centro de esforços de edificação para a vida espiritual. Cada um vai tirar, como eu já disse, a sua verdade, e ela vai mostrar qual a nossa capacidade. Se nós temos a capacidade de edificar ou se nós temos a capacidade de destruir. Muitas vezes a segunda prevaleceu, a capacidade de destruir, né? E não da edificação da vida espiritual. Agora, quando nós estamos vivendo o século XXI, nós estamos despertando para a realidade, para o espírito da mensagem que foi deixada para nós, a mensagem vinda do alto. Essas colocações nos levam a recordar os estudos de Kardec, as manifestações, as mistificações e os falsos profetas. Mas nós vamos ver isso para frente. As mensagens vindas do alto nem por isso são verdadeiras. No Livro dos Médiuns, capítulo 27, as contradições e as mistificações falam muito disso, das mensagens que nós precisamos entender. Não é porque vem de um espírito que nós podemos dizer é verdade. E tem mais.
assim como pelo fato de estarem inseridas nas Escrituras, nem todas as palavras merecem o cognome de a palavra de Deus, também não é por terem como assinatura um nome venerável, todas as comunicações psicografadas ou faladas, né, merecem serem tomadas como verdadeiras. Então, assim, não é porque todas as coisas que estão na Escritura, a gente pode tomá-la como palavra de Deus, porque a gente sabe que, infelizmente, as Escrituras já têm muito do dedo humano e sofreu muitos prejuízos com as traduções, porque os tradutores tinham espíritos armados, né? Mas vamos ficar com Kardec quando ele diz que nos Evangelhos há 5... no Evangelho e no Novo Testamento, né? Compondo assim aí as epístolas, os Atos dos Apóstolos, né? E o próprio Apocalipse, né? Porque ele diz que há 5 partes distintas no Evangelho, no Novo Testamento. Primeiro, os fatos históricos. Segundo, os milagres. Terceiro, né? As profecias. Quarto, as partes que cada religião tira seus dogmas. E 5, o lado moral, a mensagem moral. E ele diz, enquanto as 4 primeiras são dignas de discussão, são polêmicas, cada um levando para o seu lado, a moral, ela é a moral em todas as interpretações. O que é moral numa doutrina, ela é moral em todas. O que é imoral em uma, é imoral em outras. Então, por isso, a doutrina espírita prima mais para o ensino, as palavras morais de Jesus, né? O que é ensino moral. Então, mas voltando no caso, mesmo aquilo que está dentro da doutrina espírita, nós não podemos tomar ao pé da letra, nós precisamos considerar, precisamos analisar, porque senão nós estamos sujeitos a fazer uma interpretação esdrúxula e falar bobagem mesmo. Então precisamos pensar, estudar, precisamos participar de grupos de estudos para trocar opinião, porque eu posso ter uma opinião, qualquer um de vocês pode ter uma opinião diferente. E quando eu me deparo com a opinião de alguém, eu vejo o quanto eu estava sendo personalista, quando eu estava interpretando do meu lado, e algum de vocês, e às vezes é aquela pessoa que não tem tanta facilidade de interpretação, mas ela viu algo muito mais importante do que eu vi. Então não podemos pensar, não há ninguém, mas ninguém mesmo, desprovido de bom senso. Não há ninguém que não esteja acompanhado do seu mentor espiritual e que sintonize com ele traga uma interpretação clara. Mas não somos capazes, porque nós temos o lado pessoal, o lado nosso próprio, e nós interpretamos as coisas segundo esse lado nosso. Então, por isso que há necessidade dos grupos de estudos, né? Nós, ultimamente, estamos fazendo grupo de estudo pela internet. Nós estamos fazendo sala, né? Sala pelo meeting, né? Nós estamos fazendo e a gente tem pouca gente, precisaria ter mais gente estudando. Mas, pasme, a gente se depara com colocações que a gente não esperava. Pelo menos eu sou assim, eu sinto assim. Então, não coloco o meu como verdade absoluta, eu coloco o meu ponto de vista para ser estudado. E também acredito e vejo dos outros assim também, ponto de vista para ser estudado e comparado.
Então é importante nós estudarmos em grupos. Também entre os encarnados, como vemos no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas. Todas precisam passar pelo crivo da razão. Todo. Não é porque eu estou falando aqui, vocês vão aceitar. Passe pelo crivo da razão. Todos vocês têm a consciência. E diz que na consciência de cada um estão escritas as leis de Deus. Então, vamos analisar o que acharem como verdade. Sim, estudem, mas não aceite já a priori, de queima-roupa, né? Não aceite. Interprete, passe pelo crivo da razão, compare com aquilo que você já estudou, e o que for melhor, aproveite. Aí, continuando com a colocação do Emmanuel. Primeiramente, com licença, estou resfriado, vou precisar me socorrer do papel higiênico. Primeiramente, o leitor amigo da verdade e do bem analisar-lhe-á as linhas para ajuizar a pureza do seu conteúdo, compreendendo que, se as suas expressões foram nascidas de fontes superiores, aí acontecerá os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos, enfim. Então, tudo isso aí, né? Nós vamos analisar, ver se nasce de coisas boas. Não é porque está falado, mas eu li, eu entendi. Mais ou menos. Se mais ou menos quer dizer não entendi, né? Não entendi. O que eu não entendi, eu vou estudar de novo, vou ler, vou observar, para eu saber, eu chegar a uma conclusão, né? Ou se não chegar a uma conclusão real, total, mas pelo menos algo que me satisfaça, que não contradiga, que não entre em choque com aquilo que eu já sei, né? Aqui vemos que o Emmanuel recomenda a análise das linhas para certificar-se da pureza do conteúdo. Não vê bom grado em aceitar-se conforme a letra. Então ele não vê de bom grado a gente aceitar conforme a letra, analisar. Isso eu já falei, então não acho que... Então lembremos as recomendações da Epístola de João Evangelista. Amados, não creiai em todos os espíritos, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Aqui é interessante, né? Isso é numa Epístola de João, não é no Evangelho de João Evangelista, numa das epístolas, né? Está no capítulo 4, versículo 1. Então, é interessante. Aqui vou fazer uma interpretação pessoal minha, né? O João já falava das comunicações de espírito. E tinha o Evangelho de João. Eu estou com muita vontade de comprar um Evangelho de João que saiu agora na tradução do Haroldo Dutra Dias. Ele já está no 2º volume, para ver o que fala. Porque o João, se há entre os 4 evangelistas,
o que escreveu por inspiração e por intuição, muito embora ele tenha acompanhado a vida de Jesus, tenha vivido muito dos episódios, ouvido do próprio Jesus as recomendações, ele era um que escrevia mais teleguiado, teleinformado, diferente dos outros evangelistas. Pode ver que tem mensagem que está lá no Evangelho de João e não estão nos outros evangelhos, né? E ele faz uma interpretação muito mais acurada. Infelizmente, o Evangelho de João teve muita, diria assim, teve muita interferência, teve muitas restrições e teve muita limitação pelos tradutores modernos e pelos concílios da época em que se estabeleceu o cristianismo no Império Romano, né? Mas, então, pensemos aí, o João já falava da comunicação do Espírito. Ele dizia, não acreditei em todos os Espíritos. Aqui, infelizmente, não deu para colocar a palavra Espírito Santo, colocar o adjetivo santo que tem na Bíblia, que é um apóstolo, né? Ele disse, não acreditei em todos os Espíritos, mas provai se o Espírito, se os Espíritos vêm de Deus. Quer dizer, se a mensagem está de acordo, se a mensagem tem aquela pureza que o Tiago falou na abertura, né? Mais colocações do Emmanuel. Mas se a página reflete os venenos sutis na parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede de esferas mais nobres. Então, pensar. Se criou um tabu em torno das Escrituras, e que tanto é que se escreveu Escritura Sagrada, Bíblia Sagrada. Então, se escreveu isso para que não se questione. E o conceito dos cristãos modernos, dos defensores não está escrito na Bíblia, nós não podemos questionar. Será que não podemos questionar? Será que todos os textos nós vamos admitir como saídos da boca de Jesus ou dos apóstolos? Né? Então precisamos pensar. O Emmanuel aqui, ele que acompanha o cristianismo desde a nascente, ele era Públio Lento, ele acompanhou, teve conversa com Jesus, não aceitou de início, mas acompanhou em todos os tempos. Quem ler os romances dele próprio, pelo Francisco Cândido Xavier, o Paulo Estevão, renúncia, 50 anos depois, Ave Cristo, e qual é mais outro? Me lembra mais o outro? Ave Cristo? Não, há 2000 anos eu falei, há 2000 anos, 50, Ave Cristo, renúncia e Paulo Estevão, são 5. 50 anos depois, né? São 5 romances. Então, quem vê o quanto que o Emmanuel acompanhou. Então, ele tem toda a razão. Para nós que admitimos a comunicabilidade dos espíritos, nós espíritas temos toda a certeza de que ele fala com autoridade, porque ele acompanhou a evolução do cristianismo, né? Nesses romances, eu recomendo esses romances. Se há romances na doutrina espírita que eu recomendo esses 5 romances, porque é de profundo conhecimento, de profundos ensinamentos. É uma lição do cristianismo, viu?
como disse Jesus, pelos frutos se conhece a árvore, assim também devem ser os nossos cuidados com aqueles que se arvoram representante de Deus. Observar não só se os seus atos não desmentem suas palavras, mas sim a maneira como as praticam as suas obras, se não deixam transparecer segundas intenções naquela máxima. Dão um com a intenção, dão um com a mão direita, mas retiram dois com a esquerda, né? Aplicam um golpe disfarçado. Porque há muita gente que fala bonito, fala o texto com conhecimento de causa, mas há segundas intenções, e a gente tem que observar isso também. Então, pelos frutos, para nós reconhecermos a árvore boa não dá maus frutos, uma árvore má não dá bons frutos. Essa máxima é do próprio Jesus. Desculpe, eu acho que eu passei 2. Ainda que se origine da ação dos espíritos desencarnados, supostamente superiores, as folhas que não façam benefício em harmonia e construção fraternal, são apenas reflexos de condições inferiores. Então, mesmo que se digam que é bom, que são bons espíritos, né? Porque não é por trazer o nome, então o conteúdo vai dizer. Isso, Kardec trata muito disso naquele capítulo que eu falei para vocês, das mistificações, né? O capítulo 23 do livro dos médiuns, né? Então, pode ser, ainda que se origine de espírito desencarnado, não é porque o espírito está desencarnado que ele é sábio. Há espíritos que são mais atrasados do que nós. Nós não podemos, não estamos nos colocando num patamar mais alto, mas há espíritos que são mais atrasados que nós. Mesmo na codificação, havia espíritos que davam mensagem, depois Kardec corrigia, porque nem todos os espíritos estão no mesmo nível de conhecimento. Então temos que pensar, temos que estudar, né? E não dar crédito apenas porque se dizem desencarnado. Vem do espírito, nós temos que respeitar os que já morreram. Não temos nada, são igual nós. Daqui a pouco nós somos iguais a ele, nós vamos deixar o corpo, vamos estar desencarnados também. E vamos continuar sendo nós. Se eu desencarnar amanhã, depois da manhã eu voltar aqui, eu vou falar as mesmas coisas que eu falava. Porque eu não vou dar um salto só porque desencarnei, né? Eu vou continuar com os meus pensamentos. É lógico que lá pode ser que chegue lá e eu veja algum engano que eu fiz, então eu venho, volte humildemente. Olha, quando eu falava aquilo lá, gente, eu estava enganado, isso é assim. Aqui eu aprendi assim, certo? Tudo que acrescentarmos às palavras de Emmanuel será redundância, pois ele é bem claro no que se refere às comunicações dos espíritos, supostamente superiores, deixando-nos à vontade para analisá-la, ficando também na nossa responsabilidade aprová-la ou desmascará-las, né? Lembremos que as afirmativas de Kardec, preferível rejeitar-se 9 verdades do que aceitar uma só mentira.
Então é preferível, então pensemos nisso. Era isso que eu tinha para transmitir para vocês na noite de hoje, né? Na noite de hoje. E agora nós vamos para as nossas vibrações, né? Eu repito isso aqui, obrigado pela atenção, uma boa noite, né? Uma boa noite para os internautas, porque nós vamos desligar a internet agora. Um beijo em todos os seus corações e nós vamos para as vibrações e para o passe.